Olá, olá, meus queridos. Hoje nós vamos para mais uma aula de ciências e o assunto da nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre o Reino Monera, reino esse que é o primeiro reino que compreende, aí a classificação de Robert Iotak, conforme nós estudamos, na nossa aula anterior. E esse reino ele traz como principal representante, as bactérias. Claro que as arqueias também fazem parte, as cianobactérias também fazem parte, mas hoje nós vamos enfatizar aqui, as características, as propriedades referentes às bactérias. Lembrando que o reino Monera, é o reino na qual nós sabemos que vai compreender aí todos esses três seres, que eu acabei de comentar com vocês, bactérias, cianobactérias e arqueias, e consequentemente esse reino ele é um reino de seres, com características de bastante resistência ao ambiente, tá? São seres que podem estar ali apresentando características de forma de nutrição, tanto heterotrófica como autotrófica. Alguns podem obter a sua matéria orgânica por meio, da captura de outros seres vivos ou por um método de hospedagem, tá? Como sendo aí hospedeiros de outros seres, ou também, produzindo a sua matéria orgânica por meio do processo da fotossíntese. Então, hoje nós vamos estudar aqui algumas características referentes às bactérias, para que a gente possa ter um conhecimento melhor sobre esses seres, pertencentes ao reino Monera. Então, vocês podem perceber, que aqui foi feito, um esquema, para apresentar vários pontos aqui referente às bactérias, Aqui nós vamos comentar sobre as características de uma forma geral. Aqui a gente já vai detalhar na parte da nutrição, a morfologia e a reprodução desses seres, ok? Então, vamos lá. Começando pelas características das bactérias, nós sabemos que são seres o quê? Unicelulares, constituídos de uma única célula, tá? Por isso são seres microscópicos, na qual nós não percebemos esses seres a olho nu, tá? É necessária a ferramenta do microscópio para a gente poder perceber esses seres, a estrutura deles, o formato, enfim. O tipo de célula que constitui esses seres é a célula procariótica, que é aquela célulazinha, desorganizada, bem simples, com a quantidade reduzida de organelas, tá? Sem núcleo delimitado. E esses seres, eles podem realizar dois tipos de respiração, na verdade até três, Porque as bactérias elas são bem diversificadas, então algumas podem ser anaeróbicas, ou seja, sobrevive somente na presença, do CO2. Existem as bactérias que são aeróbicas, que são aquelas que resistem somente, só conseguem sobreviver na presença do O2, do oxigênio. E existem as bactérias que são facultativas, que elas tanto podem sobreviver na presença do CO2 como na presença do O2, tá? Tanto na presença do gás carbônico como na presença do oxigênio. Então, elas são bem diversificadas com relação a essa característica, ok? Em seguida, nós temos aqui, o tipo de nutrição que as bactérias elas podem realizar, e como eu já havia falado para vocês, o tipo de nutrição a qual elas vão realmente obter a sua matéria orgânica é por meio da nutrição heterotrófica. E aí eu coloquei aqui três tipos de nutrição heterotrófica, na qual é característica das bactérias, realizar. Então, nós temos aqui o parasitismo, que é um tipo, de relação que esse ser faz com outros seres, tá? Na qual ela adentra o organismo do indivíduo, ela parasita realmente, e causa prejuízos, danos, tá? Provocando aí doenças, patologias, ao organismo desses seres a qual ela está hospedando. E é claro que ela aproveita ali naquele momento para também absorver nutrientes, matéria orgânica necessária para a sua sobrevivência. O mutualismo é uma relação que ocorre entre seres, de espécies diferentes, na qual eles podem aí estar beneficiando um ao outro. Então, a gente sabe que no nosso organismo contém bactérias que não são nocivas, que não são causadoras de doenças, mas que estão ali no nosso trato intestinal, justamente na flora intestinal, para nos proteger de determinados micro-organismos que de fato são causadores de doença.
Então, é uma relação mútua, porque a partir do momento que ela está ali na flora intestinal, ela está se alimentando, né, do que você consome, ela está se beneficiando de uma certa forma, mas ela também, né, você fornece nutriente para ela, mas ela te fornece proteção com relação a outros tipos de micro-organismos aí que podem estar causando doença. Nós temos aqui, né, uma forma de nutrição saprofítica, tá? Que também é realizada pelas bactérias. E essa forma de nutrição, ela é justamente associada, né, aos seres que se alimentam de matéria morta, que atuam aí no processo de decomposição da matéria orgânica. Então, as bactérias, elas fazem esse processo, né, de atuar aí na decomposição da matéria orgânica, juntamente com os fungos, tá? Então, são os seres que vão estar presentes no solo para decompor, para degradar toda a matéria orgânica presente ali. Ok? Então, são essas, né, basicamente, as 3 formas de nutrição que o livro de vocês vai abordar e que a gente mais também, né, identifica a atuação das bactérias na realização desses processos, tá? Parasitismo, mutualismo e saprofítica ou saprofitismo, tá ok?